E aí galerinha, hoje é meu primeiro vídeo no meu novo canal do YouTube, o Entrando pra História, e eu vou querer falar aqui do MST, do porquê ele invade fazendas e por que ele está certo em fazer isso. Aí vem um cara e me pergunta assim: ah, Alexandre, não, tá tudo errado, tá invadindo a minha propriedade privada e tal, como é que pode isso? Eu digo: calma, calma, para de criticar, escuta, miserável. Procura entender que tem um outro lado e tem um porquê por isso por trás. Não é. Ninguém vai invadir a Terra porque não tem o que fazer da vida, tá de perna pro ar, não. Então, a gente vai mostrar aqui os motivos do porquê a gente deve defender o MST. Só procurem me ouvir um pouco. Bem, quando eles invadem, em primeiro lugar, eles fazem um relatório oficial e divulgam ao INCRA, que é o Instituto da Reforma Agrária, e mostram o motivo para essa invasão, que consiste em que aquela terra em que está invadida tem algum crime, ou melhor, o fazendeiro da terra tem algum crime nas costas, e esse vai ser o motivo. Em geral, esse motivo ele pode ser a questão da grilagem de terras. Para quem não sabe, grilagem de terras é a falsificação de documentos. Você bota um papel falso numa caixa com grilos, fecha ela. Depois que você abrir, depois de um dia, ele está com um aspecto velho, amarelado, rasgado, dando a falsa impressão de realidade. Então ele bota que tem uma terra num lugar tal, mostra para o juiz e o juiz dá grande causa para ele. E aí ele faz isso expulsando moradores locais que já moravam lá, como camponeses, quilombolas ou indígenas. Então há uma área no Brasil estimada, isso segundo o INCRA, tá? De uma área grilada de 4 vezes o estado de São Paulo. Olha o tamanho da terra grilada, assaltada por esses caras, pelos fazendeiros. Só pensa no absurdo que é. Então, isso é um dado novo para a maioria. Acho que a maioria aqui não aprendeu isso na escola ou até na vida adulta ainda. Isso é meio que desconhecido para o público, mas é isso. Estudei geografia na UFPE, então sei disso. Também há o motivo do extermínio de povos indígenas ou quilombolas. E esses fazendeiros eles fazem isso mandando os jagunços matarem esses povos ou expulsarem na bala e tomam a terra deles. Ficam por isso mesmo. E adquirem aquelas terras. Então esse lado vocês muitos não conhecem. E é justamente o contrário do que aparece na TV. Às vezes a gente se engana vendo, julgando justamente o contrário, né? Achando que quem roubou a terra é o camponês, mas não, é o fazendeiro. E outro ponto, como crime, é a questão do trabalho escravo, que muito fazendeiro faz isso. Isso aí não é nenhuma novidade. A gente sabe que muito latifúndio, canavial, rola escravidão ou trabalho nessa circunstância. Então esses motivos são os que principalmente elencam a motivação da invasão. Outros motivos de menor grau, como compra de terra para monopolizar e revendê-las, ou cumprir a função social da terra em um ano, admito que são mais discutíveis. Elas são, digamos, de fato, acho que é um direito, talvez, da pessoa ter a terra, mas se esses problemas anteriores não acontecessem, esses absurdos, talvez esses menores não fossem leis a ponto de impedir você de ter uma terra por um ano ou mais sem ter que produzir nela. Aí eu tenho que concordar, realmente. Um ponto que é interessantíssimo falar, que a gente mora num país com a maior concentração de terras do planeta. Então, numa escala de 0 a 1000, onde 1000 quer dizer a concentração máxima de terra e 0 a equidade máxima, a gente está com nota 870. Então, para ver o absurdo que a gente vive. Então, pensa nisso, pensa no absurdo que é para o camponês ter que conviver com isso. E, logicamente, seus efeitos, como fome, como miséria, como violência, êxodo rural, inchaço urbano. Tudo isso é causado pela essa condição perversa do campo. E daí a gente tem problemas como o maior gasto com segurança pública, que são bilhões e bilhões de perda de vista, com o judiciário para combater esses problemas de violência, que são mais bilhões e bilhões, com educação, habitação, saneamento básico e tal. Então é uma fortuna de dinheiro colossal, são centenas e centenas de bilhões que a gente gasta por ano por causa que a gente ainda não fez a reforma agrária. Daí a gente pode contextualizar com a época de Jango, o presidente João Goulart, que faria a reforma agrária
no governo dele, que seria de 61 a 66. Ele tentou, mas ele foi impedido pelos militares, né? Então sofreu um golpe militar. Ele tentou a reforma agrária, mas não conseguiu. Isso tudo teria economizado esses problemas todos, dessas décadas todas. Então, a gente pode ver aqui que o agronegócio ele não gera lucro, ao contrário do que muitos acham. Ele tira o lucro, porque o lucro que ele gera é um lucro que vai ficar na mão de pouquíssimas pessoas e à custa disso tudo, da miséria do Brasil inteiro. Então, se a gente tivesse um modelo de terra focado na, na questão da propriedade familiar e não do agronegócio, a gente teria muito mais ganho financeiro, muito mais dinheiro, muito mais exportação, teria muito mais um país desenvolvido, próspero, justo, ia ter uma verdadeira revolução social no país. Então, a gente precisa entender que o agronegócio é um vilão, sim, e que a agricultura familiar camponesa é que é a correta. Daí o MST é uma instituição que ela sintetiza essas bandeiras de grupos que sofreram essas violências, como camponeses, como indígenas e quilombolas, numa só entidade, numa só bandeira, de modo a canalizar a luta pela reforma agrária de modo mais incisivo, de modo mais direto. Então, quando tu é contra o MST e tu é a favor do agronegócio, tu está sendo contra a reforma agrária, cara. Tu não está sendo a favor do teu país, não. Tu está perpetuando justamente o que mais prejudica o país há séculos. Então, quando você é a favor do MST você é a favor da reforma agrária, você está defendendo, sim, um Brasil mais justo. Quando o MST invade uma fazenda, ele está revidando um murro depois de levar 10 murros. Então, entende isso, cara. Procura entender esse lado. Vai na tua... Procura o MST da tua cidade, a sede deles, e vai lá conversar com eles. Deixa da tua raiva de querer dar tiro neles e procura ouvir a versão deles. Procura entender isso. Eu garanto que tu vai entender e tu vai mudar muito da tua opinião que tu tem sobre eles. E até passar, quem sabe, a defender a reforma agrária. Então, vale lembrar que até ela já foi feita por muito país de tradição liberal que tu defende, como Estados Unidos, Portugal, como Espanha, França, Itália, Inglaterra, Alemanha, Japão. Então, por favor, bicho, procura entender esse lado, procura pegar leve com eles. Então, eu acho que é dever da gente, depois disso tudo, defender a reforma agrária e condenar veementemente o latifúndio. O latifúndio é uma instituição criminosa, sim, no Brasil. Mesmo que você ache bonito aquele investimento do agronegócio, mas por trás ele esconde muita dor, muito sangue por trás, muita barbárie e injustiças por trás. Se você pegar o retrospecto dos anos 60 para cá, de grilagem de terras, de violência, vamos só pegar quem está vivo hoje, nossos avós. Então rola muita reparação que a gente podia devolver para essas famílias que foram vítimas do agronegócio, vítimas dessa assalto homérico de terras que, como aqui já dito, são 4 vezes o estado de São Paulo, cara. Isso é um absurdo, absurdo. Então eu acho que a gente tem que, a partir de agora, vendo esse vídeo, a gente tem que defender o MST. É devido a gente procurar defender a reforma agrária. Então, galerinha, é isso. Meu primeiro vídeo acaba por aqui. E é isso. Valeu, galera.